Olá, você está no canal Amador e hoje a gente vai conversar sobre mais uma leitura feita aí durante o mês de abril, né? Que o vídeo está saindo agora. E se trata do livro, né? Sangue Frio, Sangue Frio do Truman Capote, ou Truman Capote. Esse livro, vou contar um pouquinho da experiência de leitura dele. Esse livro eu tinha começado a ler ele no ano passado, né? Só que deu uma derrapada na leitura e não concluí a leitura no ano passado mesmo, deixei a leitura de lado, vi que não era o momento e agora, durante a quarentena, né, decidi retomar a leitura do começo e deu certo, né? Dessa vez eu passei da parte que eu tinha parado e depois continuei, terminei o livro com sucesso, né? Esse livro aqui, quando você faz uma pesquisa acerca de, de suas características, né? O que você mais vai encontrar é o quê? É que esse livro aqui ele é um bom exemplo do jornalismo literário. O porquê disso? O extenso trabalho de pesquisa que o Truman Capote fez sobre o livro foi algo assim que até então não tinha sido visto com tanta eficiência ou efetividade dentro das pesquisas, dentro do ramo literário, né? Enfim, o que o Truman Capote fez? Ele já tinha lançado livros de renome, né? Um dos livros conhecidos também que levam de autoria dele é o A Bonequinha de Luxo, né? E um dos contos, o conto Miriam, né? Que também fez bastante sucesso. Então, o Truman estava ali meio que procurando se reinventar. Não sei se essa é a palavra, mas no momento que ele estava ali, calhou dele achar uma notícia num jornal sobre o assassinato de uma família inteira numa cidadezinha no interior do Kansas, né, nos Estados Unidos. E que o assassinato foi meio que ninguém sabia do porquê, né? Até porque é uma cidade pequena. Então ele achou esse fato um, uma fagulha ali para ele escrever o livro. E de fato o que foi feito, né? O que ele fez? Ele pegou o endereço da cidade e foi até ela. A cidade chama Holcomb, lá no Kansas, né? Tem mais ou menos ali menos de 1.000 pessoas habitando. É uma cidadezinha de tão pequena que ele conta que as pessoas dormem de portas destrancadas, né? Porque assim é muito pacato. É uma cidade que todo mundo se conhece, né? Então ele pega essa nota aí, ele pega o endereço da cidade e vai até lá. Ele leva a amiga dele, né, a Harper Lee, que também é autora. Então ele passa uns 6 anos colhendo informações, fazendo entrevistas, pesquisas, para montar essa história em cima desse fato que aconteceu. E o resultado está aqui, né? Foi um sucesso quando lançou, inclusive. E depois que ele faz esse livro, há críticos ainda que pensem que ele pode ter romanceado demais a história ou inflado alguns detalhes, enfim, críticas à parte, o grosso da história em si, o que ele faz aqui, o trabalho, o livro, é uma coisa assim que me surpreendeu. Não é um dos livros que eu vou amar, que eu amei ter lido, que eu vou carregar para os melhores livros da vida. Mas assim, é um livro bem feito. Uh, Acho que o que me impactou no começo da leitura foi justamente a amorosidade que ele começa a história, né? E da metade para o final, depois que começa a parte de investigação, a leitura vai assim, ó, voa. Bom, vamos contar um pouquinho, né? Nessa cidade Holcomb, lá no Kansas, há uma família, a família Clutter, né? O que eu posso dizer da família Clutter, que é o pai, a mãe, os 2 filhos, né? É aquela típica família exemplar, né? Uma família feliz, aquela família margarina, em que ninguém se espera nada de mal que acontece nessa família, né? E num dado dia o que acontece é que eles são encontrados mortos dentro da casa deles, né? Telefone cortado, o senhor estava no porão e a mãe e os 2 filhos estavam
amarrados, amordaçados na parte de cima da casa. O que chocou a cidade foi o quê? Que não havia um motivo aparente para ter esse tipo de crime, né? Uma cidade muito pequena, então ninguém apostaria que algo desse tamanho fosse acontecer ali, né? Então o que acontece? Faz-se uma longa investigação em cima desse assassinato, né? Até que enfim chegas aos dois assassinos, né? Os dois assassinos aqui chamam-se o Dick e o Perry. Os dois, você pode perceber assim que eles têm características bem peculiares entre eles, né? Os dois se conhecem na cadeia, né? Eles já tinham cometido infrações anteriormente ao assassinato, e é na cadeia que eles planejam, né, assassinar a família Clutter. Tanto que assim, o trabalho é tão bem feito, tão bem orquestrado por eles, que você vai acompanhando aqui durante a viagem que eles fazem pós-assassinato, pós a morte dos Clutter, nem eles conseguem acreditar o que de fato eles fizeram, né? E o que eu falei sobre a questão das características peculiares dos dois é o que? O Dick, você pode perceber que o Dick era um pouco mais malandro nas palavras dele, é um pouco mais objetivo, né? Enquanto o Perry, ele é um pouquinho mais sentimental, é dado mais à subjetividade. E os dois, o que tem em comum é que assim, o passado deles foram bem conflituosos, né? Os dois tiveram ali um crescimento em famílias disfuncionais praticamente, né? Então isso é o que une um ao outro. Em dado momento, assim, não chega a ser spoiler o que eu vou dizer, né? Porque o resultado, como se trata de um livro baseado em fato jornalístico, então se conhece assim o começo e o final do livro, né? Eu digo assim que é um tipo de livro que um spoiler não vai estragar a experiência de leitura, né? Então, em dado momento, há uma vítima, aliás, há uma testemunha disso tudo, né? Eles deixam passar uma testemunha, e é essa testemunha que vai ali fomentar as investigações e vai afunilar mais até que as investigações chegam, os policiais que estão investigando, na verdade, né, chegam no Perry e no Dick. Enfim, o que eu posso dizer da estrutura do livro é o seguinte: primeiro ele vai ambientando todo o leitor, né, como se fosse uma tragédia anunciada. Então, logo nas primeiras folhas aqui do livro, você já vai saber o que vai acontecer. Então, ele cria esse clímax, né, e você vai apresentando os familiares, apresentando a cidade, vai ambientando o leitor, já mostrando, ó, isso vai acontecer futuramente. Mas antes de acontecer, deixa eu te contar isso aqui. Então você fica meio que ansioso para saber do que vai acontecer. E se tratando de uma tragédia anunciada, eu vejo que o livro mostra muito essa questão, né, da solidão, né, do que causa a solidão mesmo acompanhada, no caso do Perry, sendo ele mais sentimental. Então a gente vai ler alguns passados aqui, relatos do próprio Perry, porque o próprio Truman, né, ele chegou a conhecer os dois assassinos, conversou com eles, então ele meio que captou isso para colocar dentro do livro. Há quem diga que o Perry e o Truman tiveram ali um laço afetivo um pouco mais forte, né? Porque até os dois têm assim uma história de vida não iguais, mas ali a ponto de semelhança entre um e outro. Então há quem diga que os dois tiveram esse laço afetivo entre eles. Então os dois são presos, né? São condenados à pena de morte, inclusive. E assim, o relato que eles fazem aqui sobre como se deu o assassinato dos Clutter é uma coisa meio pesada. É uma coisa meio pesada, não, é pesada. Porque o que acontece é o seguinte: eles vão narrando a noite da morte, né? O que acontece, os medos, os receios. E assim, tamanha banalidade que eles tomam, tamanha banalidade o sentimento para uma coisa tão pequena valer a vida de uma família inteira. Porque eles não chegam a roubar grandes quantias
da família Clutter depois que assassinam eles. Enfim, é um trabalho, o livro em si é um trabalho muito bom, né? É um trabalho que você mistura o fato jornalístico aqui impregnado com detalhes literários, por exemplo, que você tem essa questão da subjetividade dos personagens. O Truman, ele vai colocando, como eu te falei, no começo do livro, ele vai ambientando o leitor ao contexto como um todo, ele vai criando linhas paralelas, né, entre o que acontece em Holcomb, mostrando a família, mostrando o que eles fazem, ao mesmo tempo que vai mostrando Perry e Dick, o que eles estão fazendo também, para depois a história lá na frente se cruzar e depois fazer outra história paralela de Perry e Dick, depois do assassinato e dos policiais quebrando a cabeça para, em vez de chegar os dois aqui. É um livro muito bom, rende uma experiência de leitura que você pode não ter com qualquer outro livro por aí, e vale a pena sim ter na sua coleção, ou pegar emprestado em biblioteca pública, enfim. Fica aqui a dica de um livro muito bom e que vale a pena ser lido. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana.